Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Olá, boa noite. Estamos chegando com mais um Dois Toques nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também de Iemanjá. Por que não, né? Em várias cidades, principalmente as litorâneas aqui do nosso estado, estamos comemorando essa data religiosa toda especial para o povo do Rio Grande do Sul, né? Eu sou o Rafael Copete, estarei com vocês hoje mais uma vez, substituindo o titular Cadu Oliveira, para apresentar aqui o debate da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho e também no Brasileirão. Nossos Dois Toques ao vivo pelos canais 520 da Claronet, 575, sinal aberto para todo o Brasil. E também estamos aqui na Pô Streaming, Masper TV. E não esqueça também do nosso canal no YouTube. Nos siga lá. Curta e compartilhe Cadu Oliveira. Não, Dois Toques Cadu Oliveira. E também facebook.com, programa Dois Toques. Nosso Dois Toques também para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Masal, a nossa força e tradição com a Masal. Aspecir, que atua nos ramos de previdência e assistência. Patrocinador oficial do São José. Estamos aqui com Dois Toques para debatermos a dupla Grenal no Campeonato Gaúcho e também no Brasileirão. Sim, o Brasileirão já começou, né? Calendário mais apertado, mais curto, né? Com jogos mais competitivos logo no início da temporada ou pré-temporada, como queiram chamá-la, né? E vamos debater a dupla Grenal e outros assuntos com o gremista Marco Fumagalli, o jornalista José Avelino Neto e Emerson Bainisch, colorado e também jornalista. Marco Fumagalli, o Grêmio jogou com Juventude, né? Última rodada da fase de grupos em casa, diante da torcida e mais uma vez não foi bem. Time misto, mas perdeu o Arthur para as quartas e também o Pavon devido a essa polêmica com a arbitragem aí nas expulsões, né? Tanto do jogador de Juventude como o Arthur do Grêmio. Boa noite. Boa noite. Antes de falar da arbitragem, que não é um tema muito importante para mim, porque eu acho que, em primeiro lugar, um time tem que dominar, mostrar controle de jogo e superar eventuais erros de arbitragem. Se o jogo chega na hora do árbitro, é porque o time jogou mal. Quando joga bem, passa por cima de erros de arbitragem e ganha. Essa é a primeira coisa a falar. Mas vamos, antes, eu reitero aqui o que eu já venho dizendo, que eu manteria o mano. Eu, no caso, se fosse dirigente. E outra coisa, acho que limpeza de vestiário tem que ser feita, está sendo feita. Essa limpeza inicial, pelo conhecimento que a gente tem, é unânime na torcida, que nenhum atleta que foi mandado embora precisava ficar. Então, essa limpeza é uma tarefa de direção que já poderia ter sido feita. O Grêmio tinha que ter entregue para o Luiz Castro um elenco enxuto, para ele não ficar fazendo testes, experimentando jogadores que já sabia que iam embora. Isso aí criou uma falta de continuidade técnica, porque o clube, o time tem que jogar. Pode misturar e deve misturar no início da temporada, juniores, reservas, é óbvio. Porém, jogadores que já está comprovadamente deliberado que vão ser dispensados, não precisavam ter jogado, atrapalhando. Quem, na sua opinião? Olha, vários jogadores, até alguns que estão jogando e também vão ser dispensados, já deveriam ter sido dispensados. Tem renovações que foram feitas, já falamos disso também, Sim, que não precisavam ter sido feitas, né? Então, eu acho assim que um técnico estrangeiro que não conhece o futebol gaúcho, ele tinha que receber um elenco mais pronto, na minha opinião. Também, sobre a sobrevivência do Luiz Castro, vamos chegar nesse ponto, me parece que a comparação, aqui não se olha o trabalho, o cara não tem tempo aqui para formar a equipe, isso é tarefa da direção. A comparação com o desempenho do rival determina a durabilidade do cara no cargo. Serve Emerson Avelino para o Grêmio e para o Inter.
Porque o Internacional já trouxe vários estrangeiros aí que não sobreviveram à comparação com o Grêmio. Então, a comparação aqui, ela destrói, é rápida, tá? Sim, a gente começa a saber já qual é a data marcada para o português ir embora. Isso é uma pergunta que alguns torcedores já estão fazendo. certo. Então, é isso. Minha manifestação inicial é essa. José Avelini Neto, homem da revista Gol, há 43 anos, editando a revista impressa, né, para todo o Brasil, principalmente para colecionadores e assinantes. E a tua opinião sobre esse momento do Grêmio inicial da temporada, pré-temporada, erros e acertos de Luiz Castro? Boa noite. Boa noite, Copete. Boa noite, Fumagalli. Boa noite, Emerson. Mas olha, é início de competição. O Grêmio está começando, a exemplo do Internacional e outros clubes, estão iniciando uma competição. Eu acho que é muito cedo ainda para fazer uma avaliação referente aos técnicos. Eu acho que nós estamos mais preocupados com o material humano. Os técnicos são bons, me parece que são bons. Sim. Né? E eu acho que nós temos que dar tempo. A direção do Grêmio, especialmente do Internacional, os dois maiores clubes aqui desse estado, precisam dar tempo suficiente para fazer uma avaliação melhor dos treinadores, mas para tal é necessário fundamentalmente ter material humano com qualidade. Por exemplo, o Arthur, meio-campista do Grêmio, que agora foi expulso no último jogo e não vai jogar as quartas de final, né? É um jogador que me parece que está fora de forma. Eu observo à distância que ele praticamente caminha em campo. Tem os passes dele, que ele lança, que ele larga de forma assim, muito maravilhosa, assim, de muito bons passes que ele larga, sempre na medida exata, milimetrada os passes. Só que eu falo de mim, não estou falando do treinador. Eu sou treinador, eu exigiria da parte dele de que ele entrasse dentro da área, no mínimo umas 4 vezes num jogo. O que é entrar? Entra nas costas do zagueiro. Porque, de repente, se o atacante não consegue fazer uma jogada interessante, oportuna, para dar o drible, chutar em gol com a perna direita, com a perna esquerda, tem ele que pode fazer isso. Eu sempre me baseio muito no histórico do futebol, em cima dos 2 grandes clubes do que o Internacional teve nos anos 70 e do Grêmio, nos anos 70, especialmente nos anos 70, nos anos 90, né? Com aquele time do Luiz Felipe. Os jogadores do meio faziam essa jogada, entravam dentro da área. Tanto o cabeça de área, como o meia esquerda, como era o meio direito, hoje é o ponta de lança. É uma confusão hoje dessas posições. Então, eu quero me referir ao seguinte: o Grêmio, além do Arthur de ser um extraordinário jogador, é um atleta que tem dificuldade de entrar na área. Isso aí o treinador precisa fazer com que ele entre. De repente, pode resultar em jogadas positivas. Além do mais, para concluir, o Grêmio não tem mais aquela zaga exuberante, boa, que era o Jeromel e o Kahneman. Ora, quando esses times perdem aqueles zagueiros de referência, como foi no passado, nos anos 70, com o Internacional, com o Figueiredo e Marinho Pérez, como foi o período do Internacional, do período do Índio, como foi o período também do Kahneman e do Jeromel, do De Leon, né? Poxa, esses times conquistaram títulos. Por que esse time do Internacional e o Grêmio não ganham hoje? Porque não tem aquelas referências na zaga e não tem aquele meio do campo, principalmente aqueles meio de campo que precisam articular, jogar e fazer coisas diferentes que normalmente o treinador não ensina. Tá certo, então. Emerson Baines, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite, Rafael Copete, Marco Antônio Fumagalli, meu amigo Avelini Neto, a torcida colorada que está em casa. Eu vejo a minha torcida um pouco apreensiva nesse início de ano e muito pela questão do jogo contra o Atlético Paranaense, aquela derrota que nós tivemos em casa, né? Mas a gente precisa ter um pouquinho de calma e analisar pontualmente as coisas. Olha como foi aquele jogo, a gente enfrentou um time e que veio aqui para fazer o antijogo, para não jogar e buscar uma bola, né? E o gol saiu justamente num erro nosso, né? Do Vitor Gabriel, que deu o gol para o time do Atlético Paranaense. Então, um time que já venha com uma proposta de jogo daquela e recebe um presente daquele do nosso zagueiro Vitor Gabriel, que foi um erro individual. Bom, o resto da partida, para quem foi no Beira-Rio, quem trabalhou como nós lá, da Rádio Inter de Todos, aliás, um abraço para o Dagoberto Machado, viu como foi a partida, né? Era ataque contra defesa,
e um antijogo terrível. Antijogo porque a cada segundo um jogador do Atlético Paranaense caía no chão, fazia cera. Não teve jogo, não teve jogo. E a contar disso, a gente não pode esquecer que o Internacional vinha de um desgaste físico tremendo do Grenal, né? O Internacional tem um cobertor curto, ele não tem plantel, ele não tem elenco, ele tem 11 jogadores. É isso que o Inter tem. Tanto é verdade que poupou, por exemplo, o Carboneiro. Foi entrar no segundo tempo contra o jogo do Atlético Paranaense, né? Então, por quê? Porque o Inter já vinha de uma maratona muito grande com o enfrentamento contra o seu maior rival para vencer e exigiu muito fisicamente. Começo de ano, a musculatura não está solta ainda, tem todos aqueles detalhes físicos que compõem um atleta, né? Então, vamos devagar. O Inter perdeu, mas vamos analisar o jogo. Agora, o que o Inter precisa realmente é contratar, né? E está chegando aí o Alejandro, né? Nós vamos falar em seguida, e está fazendo uma outra coisa que eu estou gostando, Aveline, Marco Antônio e Rafael. O Internacional está botando os meninos do Campeonato Gaúcho, que era o que eu sempre pedia aí, que a torcida, a grande maioria da torcida colorada, exigia, utilizar o Campeonato Gaúcho como laboratório. E isso está acontecendo e eu estou gostando muito. Olha o resultado, a garotada lá, né? 1-0 em cima do Caxias e só moleque. Inclusive, entrou o meu amigo lá em particular, João Kempis. Estou muito feliz por ele lá e que assim seja a vida dele profissional aí no Internacional. Tu acha que essa boa fase do Internacional, líder no geral do Campeonato Gaúcho, passa pela inclusão e oportunidade a essa meninada? Também passa por isso, mas eu acho que o Internacional se preparou melhor, né, na questão do vestiário, né? Trouxe nomes que dão muito impacto e respeito no treinador, né? Quem olha para o Abel Braga lá falando, todo respeito ao D'Alessandro, mas tu olhar para o D'Alessandro, tu tá olhando para um colega teu que hoje assumiu um cargo superior a ti. Não estou desmerecendo a qualidade do D'Alessandro, mas tem coisas na vida que tem a ver a maturação, né, de idade, de histórico. Olhar para o Abel Braga é uma outra situação, né? Então ele consegue tirar mais daquele grupo, né? O Soldado está vindo aí também para Fabinho Soldado, né? Que se agregou junto com o Abelão e está dando um belíssimo resultado, que eu digo, no dia a dia, sabe? Aquela conversa no dia a dia, no olho com olho, aqueles pequenos erros que o Inter deixava cometer no passado, que quem é lá de dentro do vestiário sabe, né? Tu dá uma brecha, as coisas vão acontecendo. O Inter está trabalhando bem. E colocar a gurizada, colocar a gurizada é a base, tanto de Grêmio e do Inter, sempre foram celeiros, né, de produção de jogador, né? Eu não sei por que não acontece mais isso aí. O Inter está dando essa oportunidade. Eu espero que a gente consiga frutos ali na frente. Aveline. Copete, em relação... Eu endosso as palavras do Emerson em alguns aspectos. Eu havia dito aqui que é muito cedo para os treinadores agora criticar os treinadores. Mas determinadas coisas no futebol a gente tem que esclarecer e colocar. Por exemplo, no último jogo do Internacional, o treinador, por opções que eles alegam que precisa de jogador para tal partido e tal, eu acho que a gente aprendeu desde cedo, desde a tenridade, né, que o jogador de futebol, um time de futebol, uma equipe, até no futebol amador, sempre o treinador coloca os melhores. Os melhores, sempre os melhores. Para não ter aquela correria no final do jogo, quando precisa de um resultado, e aí os melhores estão desgastados, cansados, e aí querem colocar os jogadores a atuar. Eu acho que houve um erro assim, estridente, assim, ruim, do treinador ter colocado, que eu considero os três que jogaram a última partida, que foi o Ronaldo, o Bruno Henrique e o Tabet. 3 jogadores brucutu no meio do campo. Ora, quando tem 3 jogadores brucutu no meio do campo, olha, dá para se ter uma ideia do resultado que vai ser. Eu sabia que não ia dar certo. Eu tinha certeza absoluta. E eu comentei, inclusive, para colegas que estavam do lado. Então, eu acho que o treinador, isso aí, eu acho que a direção e a comissão técnica tem que alertar o treinador para esse aspecto. Porque se não fizer isso aí, a tendência natural é entrar pelo cano. Fumagalli. Aveline, Emerson, tem mais uma coisa que eu tenho que colocar aqui. As armadilhas, já falamos também sobre isso, que o Campeonato Gaúcho apresenta. Um técnico que não conhece o futebol gaúcho pode se iludir, eu estou dizendo que pode, com 5-0 contra time que já tinha... O Quinteiros também fez 5-0 contra o mesmo time, né? Sim, sim. Então, São Luís,
Não, foi São Luís, né? É. São Luís de Juiz. Isso aí dá a impressão que tu está acertando. Aí tu vai para um Grenal... 4-0 em cima do Avenida e 5-0 em cima do São Luís. Aí tu vai para um Grenal, Copete, achando que tu acertou a receita. O maior problema do Campeonato Gaúcho, às vezes, é tu ganhar. Porque tu ganha e tu sai do Campeonato Gaúcho achando que tu tem time. Mas, Aí cara, quando tu vai enfrentar as equipes maiores, mais organizadas, se bem que esse Campeonato Brasileiro, por ser precoce, e o próprio Campeonato Paulista está mostrando também, o Palmeiras, o Flamengo, vem perdendo partidas que não perderiam normalmente, né? Eu acho que essa temporada ela é atípica nessa questão, que não teve preparo, não teve, já entraram embaixo do pau. Aliás, diga-se de passagem, desculpe te Não, mas interromper. pode. Aliás, não é só Grêmio Internacional, todos os clubes de futebol brasileiro Cruzeiro. estão tendo problema, porque no passado nós éramos acostumados a ver nossos times do Brasil inteiro a ter pré-temporada. Alguns clubes viajavam para Santa Catarina, o Internacional, o Grêmio ia para Gramado, os clubes do Rio, alguns iam para Dubai. Quer dizer, e outros iam para os Estados Unidos, como o Flamengo, algumas vezes já fez isso, de forma que essa pré-temporada parece que acabou em função do calendário brasileiro, né? Sem dúvida. O que tu está achando, Fumagalli, dessa falta de autocontrole do Arthur? Porque o Arthur já vê alguns jogos, principalmente, ele não jogou bem o Grenal. Parecia que ele estava com a bússola perto do imã, que ele ficou bem perdido no Grenal. Contra o Juventude, ele cometeu esse ato entrando 5 minutos que ele entrou, ele cometeu esse ato e a gente já sabe que ele tem a mania de jogar os braços para trás quando está correndo em qualquer direção para o campo adversário. Sem falar no pênalti que ele cometeu no Grenal e não foi marcado. Tu acha o que está acontecendo com o Arthur? É cedo para falar isso, mas não é só o Arthur. O William, se bem que sim, ele tá lento, parece que está desanimado. Não sei, eu acho que a forma como o técnico vem escalando, vem conduzindo o vestiário, é uma suposição. Não está agradando alguns jogadores. Está fechado o vestiário, ninguém tem acesso a ele. Só a equipe do treinador. Mas eu acho que o Grêmio, acredito que o próprio Internacional também, no outro ano, o Mano salvou a pele do Internacional, aí quando reforçaram, dispensaram. O Grêmio agora fez a mesma coisa. Um técnico que pega um time inicial do Grêmio, no início do ano, era time de Série B. Sim. Até no início do ano se dizia que o Grêmio era o pior time do futebol gaúcho no Campeonato Brasileiro. Depois inverteu, até o Grêmio ultrapassou o Internacional. Não quer dizer muita coisa, porque os dois estavam mal. Tanto é que foram escapar do rebaixamento nas beiradas. Aí o Grêmio um pouco antes e o Internacional, talvez até por ter escapado na última rodada, entrou mais focado esse ano, porque sentiu... Enquanto vamos comentando, tenho aqui o compacto do jogo do Grêmio, depois no segundo bloco vamos botar o compacto do jogo do Inter, e logo na sequência do compacto também vamos botar a coletiva do técnico do Grêmio. Por favor, continue. Eu acho que, então, o Grêmio entrou um pouco despreocupado, não se mobilizou tanto quanto o co-irmão, que saiu na última rodada. Eu acho que isso pesou muito para a direção, para os jogadores e para o vestiário. E o Abelão não é bobo, né? Ele deve ter... sim, o Abelão sempre usa a favor dele as críticas em cima do grupo. Eu acho que não precisa se dizer o conhecimento que ele tem, não só de futebol, como do próprio vestiário do clube, do Internacional. Ele conhece, né? Então, realmente, a diferença eu acho que está na mobilização, né? O Luiz Castro foi deixado mais à vontade, porque acho que a avaliação de que ele teria tempo. E a gente está vendo que o tempo não é o que não existe. O tempo está passando muito rápido. Muito rápido, esse campeonato está atropelando. Porque, veja bem, o jogo contra o Botafogo, a gente viu o Botafogo na última partida contra o Cruzeiro, né? Que terminou muito bem o Campeonato Brasileiro do ano passado, 4-0, né?
Então o Botafogo não é um time. Somente agora, na última rodada, conseguiu a primeira vitória. Não é um time difícil de enfrentar o Botafogo. Não é um Não. time fácil de enfrentar o Botafogo. Mas, Pois é. Magali, se me permite, qual é a idade do Arthur hoje e do William, por exemplo? Não, o Arthur é jovem. O Arthur, O Arthur tem 28 anos. 28. O William tem 36. Porque, olhando de fora, a percepção que eu tinha, e posso estar errado, é que daqui a pouco o Grêmio está montando um meio de campo, assim como o Inter montou outrora, com muita qualidade, mas um meio de campo lento. Lento. É. E essa é a maior preocupação. Como era com o Thiago Maia, o Bruno Henrique e até o próprio Fernando. Né? E quando enfrentava uma equipe do Campeonato Gaúcho, que, pelo amor de Deus, nosso Campeonato Gaúcho, eu defendo com unhas e dentes, mas só tem 2 times, e lá, de vez em quando, o Juventude se aproxima, né? Pega essas equipes, goleia, como é o caso, mascara, se engana, e quando compete com uma equipe de primeira linha, no meio da mesma prateleira, né? Um Grenal, ou uma equipe de fora do estado, acaba sendo surpreendido. Eu vi o William, Emerson, na partida contra o Juventude já correu um pouquinho mais, deu para notar. E né? outra vez, se me Agora, permite... o jogador que eu acho que é ex-jogador, que eu não vejo futuro, é esse Marcos Rocha. Eu acho que esse aí está... Não, mas o Marcos Rocha está em reta final de carreira, isso Sim. todo mundo sabe. Ele mas veio não, para poder ser um líder que o Grêmio não tinha dentro do vestiário e também para poder ocupar um espaço sinceramente, na lateral direita, ao qual o Grêmio não consegue jogar. Sinceramente, compete. Tem coordenador, tem executivo de futebol, tem N pessoas na comissão técnica. Parece que o Luiz Castro tem 6 assessores. Sim. Tu precisa ainda, essa história de bom de vestiário, o Edenilson renovou porque era bom de vestiário. O Marcos Rocha é bom de vestiário. O Kahneman renovou porque o Grêmio devia para o Kahneman. Eu me lembro que tinha aquele Marcelo Oliveira, não jogava nada, era bom de vestiário. Aí Foi gerente de futebol. Pois é, chega disso, cara. Sabe, vamos profissionalizar. O futebol está se profissionalizando. Não pode mais ter essas coisas paternalistas. O INSS, o Grêmio não é um instituto de aposentadoria e pensão. O Grêmio é um time de futebol. Não, eu sou duro nisso. Bom, não sei, Avelino, mas eu acho assim, tem que agradecer os serviços prestados para o atleta, né? Porque o Palmeiras já estava com o Marcos Rocha fora do plantel. Ele já estava aposentado lá. Então, poxa vida, tu não pode montar time com ex-atletas, não vai dar certo. Hoje, os atletas têm uma certa velocidade, o futebol ele é um futebol de impacto, de velocidade, os caras têm uma certa altura, uma certa condição física, correm muito, tu não vai ganhar, esses times pequenos, tu olha eles jogarem aí, eles têm jogadores velozes, jogadores prontos para jogar. Sim. Então, chega disso. Pelo amor de Deus. Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por favor. Que é a seguinte, qual é o teu maior medo, e o maior medo, tu que é um jornalista identificado também, qual é o maior medo atualmente da torcida colorada? Tem a boa fase com os guris e tem a fase que a gente já conhece, que é com os veteranos. Os resultados estão vindo, Paulo Pezzolano tem liderança, tem posicionamento, inclusive, e é muito verdadeiro nas suas respostas nas coletivas. Só que o brasileiro é cruel. E o Inter carrega uma carga do ano passado que, se não sair da zona de rebaixamento nos próximos jogos, isso pode se reverter contra essa boa fase. Queria a tua opinião a respeito. O psicológico ele já vem abalado do ano passado, né? E aí tu inicia uma competição, um Campeonato Brasileiro, perdendo em casa, por mais que eu tenha feito as ponderações que eu fiz, já volta aquele fantasma, né? Aquele filme na cabeça do ano passado. Pô, vamos remar de novo, vamos sofrer. Então, eu acredito que esses próximos jogos, e olha bem, a tabela agora é cruel contra o Internacional, né? Vamos pegar simplesmente Flamengo lá no Rio e depois o Palmeiras aqui em Porto Alegre, na sequência do Campeonato Brasileiro. Então, isso aí é uma preocupação muito grande, porque perder pontos para Palmeiras e para Flamengo dentro da linha do raciocínio é normal. O que não poderia era ter perdido esses 3 pontos para o Atlético Paranaense. Vamos para a matemática calculadora. Mas o meu maior medo é que nesses primeiros jogos iniciais aí do Campeonato Brasileiro, o Internacional não consiga fazer a gordura que precise naquela arrancada. E fique muito atrasado aos outros. E fique muito atrasado aos outros.
E aí a gente volta para aquela questão de cobertor curto, né? O Internacional tem uma equipe, mas não tem um plantel. E aí tem a Copa do Brasil logo na frente se aproximando. Menos mal, se é que pode se tirar a lição disso, é que o Internacional só tem 2 competições após o Gauchão, né? Sim. Que é a Copa do Brasil e o Brasileiro. Dá para se focar um pouco melhor. Mas o meu medo maior é não fazer essa gordura logo, que a gente está precisando fazer, e se manter distante desses 45. Não vou nem falar na turma da frente lá, porque não almejo o título brasileiro para o Internacional tão cedo nesse módulo que está, nessa forma que está. Eu não sei vocês, mas eu sou do formulismo. Avelino, para a gente encerrar o bloco, tua opinião a respeito das perspectivas dos nossos convidados aí para Grêmio Inter. Dos 2 convidados ou a perspectiva dos 2? Eu quero a tua opinião da perspectiva dos 2 convidados que falaram de Grêmio Internacional. Sim, perfeito. Entendi. Pois olha, a minha perspectiva não é boa, dos 2. Acho que os 2 times não têm material humano suficiente para desempenhar as 2 competições aí, o Internacional as 2 e o Grêmio as 3 competições. Acho que não tem material humano. E tem que buscar esse material humano. E renovar sucessivamente a contratação de jogadores, né? Por exemplo, o Internacional há anos vem com problema sério de defesa. E olha que eu venho falando, não é 1 ano, nem 2 anos, eu venho falando há mais de 5 anos. Porque o Internacional não consegue formar uma linha de defesa com qualidade, com soberania, com força, com elegância, com jogadores de trás que empurrem o meio do campo a jogar, faz o ataque funcionar. Isso o Internacional não tem. Todos os grandes clubes que não têm zagueiros bons, a tendência é ficar enfadado a derrotas e perder competições. Eu acho que o Grêmio Internacional precisa fazer contratações e mais contratações sem parar, porque se quiserem manter time, não digo nem para ganhar título, mas para ganhar em posição no Campeonato Brasileiro, numa Libertadores América, o Internacional, com o time que tem aí, olha, se chegar às oitavas, no 8º lugar aí, vai ser uma posição honrosa. Tomara que eu me engane, tomara que chegue em primeiro, mas não vai chegar, nem o Grêmio. E o Grêmio talvez vai chegar na intermediária também, entre o 10º lugar, 8º lugar. Tal. Então, é uma tristeza. Nossos clubes aqui, vendo o Cruzeiro, vendo o Flamengo, vendo o próprio Botafogo, que está bem, que vem jogar com o Grêmio aqui, e vendo o Palmeiras, e a gente não vê uma luz no fundo do túnel. Eu espero que as direções busquem atletas, jogadores, e tem uns que dizem que não tem. Então, eu acho que tem que fazer esse trabalho incessantemente. Eu acho que aí pode relativamente dar certo. E o que realmente pode dar certo é na Central de Imóveis. Você quer alugar ou vender o seu imóvel, é na Central de Imóveis. SOS Telhados. Atende em todo o estado, reformas, consertos, limpeza, com atendimento 24 horas por dia, é na SOS Telhados. Casa dos Pneus, na Avenida Ceará, 1055, revisão para o seu carro, balanceamento e geometria. Nós vamos para os nossos reclames, bloco comercial, e o 2 Toques já retorna. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Docimel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Docimel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho,
Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Quando tecnologia e experiência se unem, o resultado é muito mais que uma construção. Do litoral ao campo, projetamos e construímos com alto padrão, eficiência e tecnologia. Velocidade de construção, precisão e qualidade superior. Estamos de volta com o nosso Dois Toques para todo o Brasil via Streaming TV, Masper TV e também no YouTube, Cadu Oliveira Dois Toques e facebook.com/programa Dois Toques. Nosso recado vai para Unimed. Tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. Clínica de vacinas, laboratório, centro de diagnóstico por imagem, centro de oncologia e infusão. A Unimed Porto Alegre tem. Unidade de atendimento pediátrico, clínica da mulher para cuidados especializados, tem também. Seja qual for o momento, conte com as soluções da Unimed Porto Alegre para ter mais saúde, bem-estar e praticidade no seu dia. Senai, Orla Viva Sistema Fiergues Senai, curta o movimento do verão no litoral, acesse fiergues.org.br/Orla Viva. Escolinha Doce Mel, há 37 anos educando sua criança de 0 a 6 anos. Na tela, todos os contatos para você escolher a escolinha infantil Doce Mel com as matrículas já abertas. Gente, debatemos aí o Grêmio, uma grande parte o Grêmio no primeiro bloco, e agora já vou chamar agora rapidinho aqui os melhores momentos de Caxias Internacional e a coletiva também do Paulo Pesolano, e vamos mostrar no final também a coletiva do técnico do Grêmio, Luiz Castro, que não mostramos no primeiro bloco. Emerson, desculpa. Emerson. Mas pode ser Pedro também, não tem problema. Pedro, camisa 9 do Flamengo, né? Pode ser Pedro Paulo. Pedro Paulo. Emerson. Nome de aposta. O que tu achou? Esse jogo, nós falávamos na rádio lá, para mim ele tinha muito mais o significado de ver a evolução da gurizada do que propriamente os 3 pontos. Eu não imaginava que o Inter fosse ganhar lá, vou ser bem franco. Achava até que o Inter poderia perder. Não com placar elástico, mas uma derrota ou quem sabe o empate. Mas não, a gurizada me surpreendeu positivamente. Até o grande destaque foi o Alex. Alex, né? Alex, ele gosta que bote o Alex. Alex. Fez o cruzamento, inclusive, para o gol do... E deu um golpe de bicicleta, né? Que golaço ia ser aquela... Que injustiça aquela bola não ter entrado, né? Mas e que cruzamento, né? Cruzamento de fundo. Finalmente o Inter está indo ao fundo e cruzando, né? Porque esse futebol moderno que a gente... Eu, sinceramente, cada dia que passa, me sinto mais burro vendo alguns determinados jogos de futebol aí, porque o lateral, ou o meia que cai ele pela beirada, ele vai até a intermediária do time adversário e fica tocando a bola. O Alex não, ele pegou a bola de novo, foi para o fundo, como a bola tem que vir perigosa do fundo, e largou na cabeça do nosso atacante lá, o nosso outro gurizão, também categoria de base lá. Sim, o cara que fez gol. Me ajuda, Avelino, que eu esqueci o nome do cara lá.
Mas, enfim, o Internacional fez uma belíssima partida. Eu estou muito feliz pelo que a gurizada desempenhou, né? Aliás, eu falava do João Kempis aí, né? Que a gente conhece particularmente, é o segundo atleta mais novo a iniciar uma partida com a camisa do Internacional, perdendo apenas pelo João Bezerra. João Bezerra, não é isso? O Bezerra, nosso centroavante. A gente tem dificuldades, inclusive, de citar nomes dos nossos jogadores, dos nossos atletas, de tão jovens que eles são. Mas é para isso que serve o Campeonato Gaúcho. Eu gostei muito mesmo da forma como o Internacional jogou, se movimentou bem. A gurizada está pedindo espaço e é isso aí. Vamos botar essa gurizada a jogar no Campeonato Gaúcho para ver o que a gente consegue tirar daí para aproveitar no Campeonato Brasileiro. Né? Certo. Fumagalli, o que tu tá achando? Acho que vai ficar por aí mesmo, né? Grêmio e Inter, Juventude e Caxias. O que tu espera, na verdade, das quartas de final? Eu acho assim, já falamos, é uma coisa natural, porque o nível das equipes é muito baixo das demais. O Juventude e o Caxias ainda, tu vê que tem uma organização, né? A dupla Grenal, naturalmente, já surgem como candidatos quando começa o campeonato, né? É muito difícil para a dupla ficar fora, né? Eu acredito também que aos poucos o treinador poderá enxergar o que ele vem fazendo testes, e eu acredito que os testes dele já chegaram ao fim, né? Ele tem que definir uma equipe principal do Grêmio para essa equipe encaixar, entrosar para jogar as competições. Ainda também concordando com a Aveline, o Grêmio e também o Internacional tem que contratar, porque os elencos são fracos. Essa é uma realidade. Aveline? Mas olha, eu endosso também algumas palavras do Fumagalli e, na verdade, é o seguinte, esse ano o Campeonato Gaúcho, aparentemente, mesmo que nós estejamos no início da competição ou no meio da competição, eu acho que é um dos campeonatos piores que tem nos últimos anos. Pior. A qualidade técnica, a habilidade técnica dos times do interior, com exceção um pouquinho do Caxias, do Juventude, que são os times que já têm uma estrutura econômica relativamente boa. Mas os demais é muito ruim. Então, eu vejo assim que ali qualquer um dos dois, Grêmio e Internacional, pode ganhar essa competição. Acho que no papel, o Grêmio tem mais time. Mas no papel não se ganha competição nenhuma, nem se ganha jogos. Tanto é que no Grenal, pelas contratações que o Grêmio fez nesse início de ano, me pareceu assim que o Grêmio estava com um jeito de ganhar o Grenal. Mas o que aconteceu? O Inter acabou ganhando, porque o Inter jogou. Eu sentado exatamente aí onde o senhor está, quando eu fui também convidado, eu disse que o Internacional, e muitos riram da minha previsão. O Internacional estava um pouquinho à frente do Grêmio, tá? Pelo simples fato de que ele trouxe um treinador que é especialista em recuperar equipes em crise, que é o Paulo Pesolano. Mas era mínimo detalhe. E esse detalhe se mostrou de mínimo para médio no Grenal, que o Internacional deu um banho tático e também um banho físico no Grêmio. Exatamente. Olha, eu não sei o que houve no Internacional, se o Internacional jogou tanto assim, um preparo físico, me pareceu forte do Internacional. Ou o Internacional aparentemente apareceu bem fisicamente, porque o Grêmio me pareceu também fraco, porque às vezes as pessoas deduzem que o time estava com um baita de um preparo, mas não observa que no lado adversário, do outro time, o time está fraco, não está aquecido, não está preparado fisicamente. Então, pareceu que o Internacional saiu bem. Eu entendo que, diante do contexto todo do futebol, acho que é uma incógnita ainda. Acredito que o Grêmio, em função de ter jogadores com mais habilidade, com mais técnica, e dá para enumerar aí tranquilamente em torno de 6 a 8 jogadores, diferente do Internacional, que tem só o Alan Patrick e quem mais? E o lateral esquerdo, o Bernabé, e tu não vê qualidade técnica nenhum outro jogador. Nenhum. Então, parece que o Grêmio tem jeito de ganhar essa competição. Às vezes pode dar
o contrário, como foi que aconteceu nesse último Grenal. Vou pedir para a produção chamar a coletiva do Paulo Pezzolano e, na sequência, a coletiva do técnico do Grêmio, Luiz Castro. Já o resto da temporada. Bom, tivemos aí a coletiva do técnico Luiz Castro do Grêmio, onde ele também falou que ele já tem na cabeça dele quase completos 11 titulares, que ainda faltam alguns testes, e esses testes estão ocorrendo dentro do Campeonato Gaúcho e também dentro do Brasileirão. Porque a pré-temporada, além de oficial, ela também está com jogos oficiais valendo pontos e também valendo título, né? Vou pedir também à produção que coloque agora a coletiva do técnico Paulo Pezzolano. Boa tarde para todos. Os meninos vêm fazendo muito bem, né? Eles estão trabalhando bem. São meninos que recém estão pegando por primeira vez esse roce com jogadores experientes, ¿sí? Assim que estou muito contente por eles. A gente está ao vivo para a Rádio Hora. Tua avaliação profissional. Eu gostaria de partidas, vocês utilizam conhecer também o título. Não, vamos a seguir fazendo o que venimos fazendo agora, ¿sí? Como falei do primeiro dia, é importante para nós esse brasileiro. Não pudimos ganhar o primeiro jogo, mas isso é o mais importante, nossa cabeça está aí. Os meninos vêm fazendo bem, assim que jogadores que necessitem minutagem e isso vão seguir jogando e alguns meninos vão seguir jogando. Gaúcha. Um jogo que é em casa, conquistar a melhor campanha e poder decidir em casa. Não, o mais importante agora é Flamengo, ¿sí? Flamengo, depois, obviamente, vamos jogar o próximo jogo Gaúchão e todo, vamos colocar 100% de nossa energia, mas o que vai importar depois é o seguinte jogo do brasileiro, ¿sí? Assim que o mais importante agora é Flamengo e seguir no brasileiro metido. Guaíba, não é prioridade, tiveram que ficar no banco de... O Paranaense eram os titulares também. Nós temos muitos jogos
você sabe, después de un clásico como fue, el clásico había que ganarlo. Por más que sea gauchão, por más que sea un amistoso, los clásicos hay que jugarlos para ganar. Entonces colocamos el 100% y el próximo juego colocamos lo que estaba al 100%. Algunos estaban más cansados, otros menos cansados, entonces colocamos el que estaba al 100%. Entonces lo que jugaron Atlético Paranaense eran los titulares también. Así que lo más importante para nosotros, simplemente, los clásicos, los grenales son más importantes también, más el brasileiro por encima. Lobo, Fernando Becker do Sport TV. O planejamento da comissão técnica prevê a utilização contra o São Paulo? No, vamos a seguir jugando como venimos jugando así, show. Algunos jugadores que necesitan minutos van a seguir haciendo y otros jugadores van a ser los meninos. Lo más importante ahora es el Flamengo. Baldasso. Pesolano, eu queria falar... Tá, então esse foi o técnico Paulo Pesolano falando sobre a vitória do Internacional em cima do Caxias, que deu a liderança geral para o Colorado na competição estadual. Nós vamos para os nossos comerciais e depois, na volta, vamos falar sobre o novo reforço Colorado. E o nosso recado vai para a Ferragem Lampião. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Banrisul. Atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul, mais moderno, mais intuitivo, fácil de usar e com tudo num único lugar, a palma da sua mão. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas, trânsito, resolva tudo com a Vargas Assessoria. Eu acho que eu vou ter que chamar a Vargas Assessoria, porque a EPTC quis brigar com a imprensa agora no último jogo do Grêmio. Então vamos ter que chamar a Vargas Assessoria. Tá? Em 2 toques, vai para o nosso bloco comercial e já voltamos. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto. Felicidade. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Voltamos com o nosso 2 toques nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, para lavagem 5 estrelas. Deixe seu carro limpo e brilhando na lavagem 5 estrelas. Martelinho de Ouro. Você vacilou com o seu carro. Você pode consertar aquele amassado na sua lataria lá no Martelinho de Ouro. Expo Churrasco, dia 26 de abril. Mais uma edição da Expo Churrasco lá no Jockey Club. Uma realização de Eduardo Assis e toda a sua equipe. Clique impresso.
Quer personalizar sua casa, seu negócio? Você tem a Clique Impresso em diversos endereços por Porto Alegre, né? Vou chamar agora a coletiva de apresentação do novo reforço do Internacional, o centroavante Alejandro, ele que foi goleador em 2024 do Brasileirão pelo Vitória, com 24 gols, e está chegando para reforçar o time de Paulo Pesolano. Do meu lado, acho que isso vai facilitar ainda mais o meu desempenho, então de ser melhor, pretendo trabalhar o dia a dia, ajudar o máximo possível, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar da melhor forma o Inter, e como você falou, não espero ser só em 2024, espero que 2026 seja melhor ainda que 2024. Alejandro, terminante para um acerto. Então isso mostra o carinho e a vontade que eles queriam que eu estivesse aqui, e eu queria muito também, então acho que isso facilitou muito. Espero poder fazer muito bem o meu trabalho aqui e dar muita alegria para a torcida do Inter. Tua leitura, o que é... De país, eu acho que dificulta um pouco, tem uma questão também família, tudo isso, então acho que isso dificultou um pouco a minha adaptação lá, mas agora o mais importante. Bom, tá aí então a apresentação, uma parte dela, né, da apresentação oficial do centroavante Alejandro, novo atacante colorado. Emerson, por favor, a ficha técnica Ficha do novo técnica reforço. disponibilizada aqui pelo Internacional, né? Nome completo: Alejandro Barra Mansa Realino de Souza. Data de nascimento: 12 de janeiro de 2000, ou seja, 26 anos. Naturalidade: Lavras, Minas Gerais. Altura: 1,81 m. Posição: atacante. Carreira por clubes: 2018, Atlético Mineiro. 2020, Bragantino de São Paulo. 2024, Vitória da Bahia, onde foi goleador, né? E 2025, CSKA Moscou da Rússia. 2026, agora no Internacional. Títulos: 2024, Campeonato Baiano pelo Vitória. 2025, Supertaça da Rússia pelo CSKA Moscou. E também em 2025, a Taça da Rússia pelo CSKA Moscou. Então ele já vem com 2 títulos lá da Rússia na bagagem. Espero que aqui ele consiga botar mais tantos outros. Ele ficou no leste europeu quanto tempo? 2024, ele saiu do Vitória, um ano, né? 25, um ano, muito pouco. Me parece que ele não teve muita representatividade fora, né? Não. Ele não saiu bem, né? Com peso. Acima do peso, né? Então já começa mal, né? O Internacional está fazendo o que fez com o Wesley, né? Se lembra? Contratou o Wesley do Palmeiras, não do Cruzeiro. Está contratando o Alejandro do Vitória. E não do CSK. E uma correção rapidinha: Gustavo Prado é o nome do meu querido centroavante. Gustavo Prado, exato. Eu estava tentando me lembrar aqui. Só um adendo para finalizar. Tu disseste que ele fez 24 gols e... Não. 2024 ele foi artilheiro do Vitória. Não tem os dados aqui. Não tem os dados aqui. Essa ficha tu falaste 24 gols? 2024. Eu entendi 24 gols. Bom. Pelo Vitória. 26 anos. Bom, mas isso é fácil de buscar na internet. Eu espero que ele venha aqui e seja feliz. Meu diretor, por favor, coloca aí a tabela das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Temos aí esses confrontos e também já o nosso diretor aí, muito perspicaz, já colocou também os confrontos de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Internacional às 19 horas. Grêmio e Botafogo às 21h30. Depois, na sexta-feira, teremos Caxias e Ipiranga. Sábado, Grêmio e Novo Hamburgo. No domingo, Internacional e São Luís. E na segunda, fechando as quartas, que é jogo único, né? Juventude e São José. Rapidamente, palpite para esses jogos aí, senhores. Fumagalli. Grêmio 2-1. Internacional, Flamengo. Flamengo Internacional? 3-1 para o Flamengo. Tá. José Velineto. O Internacional, para mim, ele perde para o Flamengo. Tá. De 2-0. E o Grêmio? E o Grêmio, acho que ganha por 2-0 também. Tá. Inter 3, Flamengo 2. Aí o Grêmio ganha por 2-0. Vitória na Bahia, 21 gols. Foi a passagem dele no Alejandro. Tá. Caxias e Ipiranga, Emerson. Já aproveita e embala. Caxias e Ipiranga? É. Caxias 1, Ipiranga 2. Acho que o Ipiranga ganha. Grêmio e Novo Hamburgo. Grêmio
3, Novo Hamburgo 0. Internacional e São Luís. Internacional 4, São Luís 0. Juventude São José. Juventude 2, São José 1. Aveline, no mesmo sentido. Tu fala lá do Flamengo? Caxias e Ipiranga. Caxias e Ipiranga. Empate, 1-1. Grêmio e Novo Hamburgo. Grêmio 3-0. Um empate 1-1, lembrando que vai para os pênaltis. Vai para os jogo pênaltis. único. Isso, jogo único. Flamengo, Grêmio e Novo Hamburgo, 3-0 para o Grêmio. Tá. Internacional e São Luís. 3-0 para o Inter também. Tá. Juventude e São José. Eu acho que ganha o São José, de 1-0. Olha. São José está bem. Não, sim, eu sei. E o bem organizado. Juventude, ele não está mantendo aquele equilíbrio que ele até então ele vinha ano passado. Fumagalli. Caxias e Ipiranga 1-1, Grêmio 3, Novo Hamburgo 0, Internacional 3, São Luís 0, e Juventude 1, São José 0. Tá certo. Muito obrigado, senhores, pela presença aqui nessa noite de segunda-feira. Obrigado mesmo também por esse debate bastante instrutivo e informativo. E o nosso Dois Toques vai chegando ao fim e, claro, saindo daqui, vamos para o Barranquinho, a churrascaria mais premiada do Rio Grande do Sul, descendo ou subindo a Protásio Alves. Tudo 0,800, né? O Cadu Oliveira lá consegue... consegue o nosso cashback. Kia Sul Motors, Avenida Ipiranga, 8113. O Jefferson está lá para te ajudar com a compra do seu Kia. E do ladinho ali da Kia, também, se você gosta de motos, você vai encontrar a Suzuki Sul Motors para os adeptos das duas rodas. Você também tem as motos da Suzuki Sul Motors. Falou em preço e qualidade, claro, estamos falando de Zafari, o lema diz tudo. Economizar é comprar bem. E isso você só tem no Grupo Zafari. Gente, mais uma vez, muito obrigado ao telespectador, internauta que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência e confiança. Até a próxima. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.